Olá amigos, hoje eu vou mostrar para vocês a diferenciação de cédulas que parecem iguais, mas não são. Temos que prestar atenção e vamos lá. Vejam essas 4 cédulas, todas elas tinham o mesmo valor real na época, a efígie da escritora Cecília Meirelles, e vejam que interessante, elas parecem iguais, mas não são. Essas duas aqui, vejam, cédulas de 100 cruzados novos, elas estão em estado MBC, ou seja, estão bem preservadas, estão muito bem preservadas, mas tem dobradura, tem um pouco de sujeira por circulação, então elas são consideradas MBC muito bem conservadas, não são soberbas. Elas têm a mesma estampa, ou seja, as gravuras, os desenhos, a impressão é a mesma. O que diferencia, então? As microchancelas. Reparem aqui, as assinaturas. Todas as cédulas têm as microchancelas. No caso do Brasil, as microchancelas são as assinaturas do presidente do Banco Central e do ministro ou ministra da Fazenda. Reparem que as assinaturas são diferentes. Estão vendo? Reparem, direita e esquerda. Por que isso? Porque conforme muda o governo, conforme há uma reforma ministerial, o ministro da Fazenda pode ser trocado, o presidente do Banco Central também, e aí a cédula sai igualzinha, porém com a assinatura do novo ministro ou do novo presidente do Banco Central. Então essas cédulas têm a mesma estampa, o mesmo tipo, mas são chancelas diferentes. É como se fossem, assim, usando o jargão das moedas, como se fossem variantes. Veja, agora comparem essas duas. Reparem, é a mesma impressão, as mesmas chancelas, as mesmas assinaturas. Qual é a diferença? A diferença é que quando o Fernando Collor de Mello assumiu a presidência em março de 1990, a moeda vigente, o cruzado novo, foi rebatizado de cruzeiro, ou cruzeiro, entre aspas, novo, ou último cruzeiro, ou terceiro cruzeiro, como queira. Foi a última, digamos assim, encarnação do cruzeiro. Como era de praxe, já tinha acontecido outras vezes na história do Brasil, as cédulas foram carimbadas. Veja. Então, elas eram iguaizinhas, agora essa não foi carimbada, essa foi. Veja, o carimbo de 100 cruzeiros. Então, a rigor, elas não são da mesma moeda, da mesma unidade monetária. Essa cédula é de cruzado novo, essa cédula é de cruzeiro. Elas são diferentes por causa do carimbo. Parou por aí? Não, não parou. Porque conforme novas cédulas iam sendo impressas, por que manter isso? Ora, as novas já vinham escrito cruzeiro. Reparem aqui, ó, elas são iguaizinhas, é praticamente a mesma estampa, mas há diferença. Em vez de 100 cruzados novos, está escrito 100 cruzeiros. Bom, como é que podemos chamar isso? É uma cédula que foi reaproveitada com alteração da legenda de cruzados novos para cruzeiros. O resto é absolutamente igual. Repare que na época já tinham novamente mudado o presidente do Banco Central e o ministro da Fazenda. Era isso, gente. Olha, 4 cédulas que aparentemente são iguais. Praticamente ninguém percebeu a diferença na época, né? Elas tinham as mesmas gravuras, o mesmo valor, a nota de 100 daquela época, mas na verdade as 4 são diferentes. Ok? Espero que tenham gostado. Grande abraço.